Você teria coragem de se negar completamente? De abrir mão do que você sente, do que você deseja, do que você sempre sonhou? Essa não é uma pergunta filosófica. É exatamente o que Jesus pediu. E não foi para alguns escolhidos. Foi para todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez essa seja a frase mais ignorada de todo o Evangelho, porque ela exige algo que ninguém quer dar: o próprio eu. Negar-se a si mesmo não é só dizer não a um pecado. É dizer não à própria vontade. É abrir mão do controle. É deixar de ser o centro da própria vida. E a cruz? Não é símbolo bonito. Não é decoração de igreja. A cruz era o instrumento de morte mais brutal da época. Era humilhação. Era fim. E Jesus não diz: admire a cruz. Ele diz: tome a sua cruz. Ou seja, mortifique a sua carne. Morra para o seu orgulho, para a sua razão, para a sua lógica. Morra para viver. Agora responde com sinceridade. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas vezes ela foi suavizada para caber num culto leve? E se for por isso que você ainda se sente preso, será que você está tentando seguir Jesus sem morrer primeiro? E essa frase já te confrontou. Se você sentiu um incômodo real aí dentro, então esse vídeo é para você. Deixa o like agora mesmo. Esse gesto simples ajuda essa verdade a alcançar quem mais está preso tentando seguir Jesus, sem morrer para o próprio ego. Comenta aqui embaixo: eu estou pronto para carregar minha cruz. Faz desse comentário um ato de coragem, de posicionamento. E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa série vai desenterrar as frases de Jesus que ninguém quer obedecer, mas que tem o poder de te libertar de verdade. Para entender o peso da frase de Jesus, a gente precisa tirar os filtros modernos e voltar no tempo. Na época em que ele disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz era o instrumento de morte mais cruel que existia. Era usada pelos romanos para punir rebeldes, escravos e criminosos considerados indignos até da prisão. A cruz não era símbolo de fé, era símbolo de vergonha, de dor, de humilhação pública. Quando Jesus falou essa frase, ninguém ouviu como uma metáfora bonita. Eles entenderam imediatamente: se eu quiser seguir esse homem, preciso estar pronto para morrer como ele. Era literal. Imagine ouvir isso numa época em que os seguidores de Jesus eram perseguidos, presos e mortos. E agora imagine que Jesus não suaviza o discurso para atrair multidões. Ele não vende facilidades. Ele propõe uma morte, primeiro do ego, depois talvez do corpo. Ele diz: quer me seguir? Então mortifique a sua carne e siga-me. O problema é que hoje a gente lê essa frase com os olhos do conforto. A cruz virou enfeite. Virou símbolo de cultura, perdeu o peso de ser um chamado ao fim de si mesmo. Mas Jesus não estava falando de religião, ele estava falando de rendição total. Naquele tempo, carregar a cruz era o último passo antes da morte. Era caminhar em público com o peso nos ombros, sabendo que o fim estava próximo. E Jesus usa essa imagem para dizer: você precisa andar como quem já morreu para o mundo. Quem tomava a cruz naquela época não fazia planos para o futuro, não pensava em sucesso, status ou estabilidade. Sabia que aquele seria o último dia. E é com esse espírito que Jesus diz: tome a sua cruz. A pergunta é: quantos de nós vivem assim? Quantos ainda carregam planos, vontades boas, mas que não foram crucificadas? Quantos querem seguir Jesus, mas ainda estão vivos demais para si? Essa frase de Jesus não é para ser explicada e esquecida. É para ser vivida todos os dias, porque a cruz não é um momento único. É um estilo de vida. É acordar e decidir de novo: hoje eu morro para o que eu quero, para viver o que Ele quer. Jesus estava chamando para uma renúncia total, literal para muitos, espiritual para todos. E essa verdade não pode ser suavizada, porque quanto mais você entende o que Ele quis dizer, mais você percebe o quanto ainda está apegado à própria vida. Talvez seja por isso que você sente esse vazio, porque está tentando andar com Jesus, carregando tudo o que Ele mandou deixar para trás. A gente vive numa geração que quer Jesus, mas sem cruz. Quer o céu, mas não quer abrir mão do mundo. Quer vitória, sem renúncia. Quer vida plena, sem morte interior. É como se o discipulado tivesse virado um plano opcional, algo que você escolhe quando estiver mais tranquilo,
mais organizado, mais estável. A cruz virou uma etapa futura, indefinida, algo para depois. Mas Jesus nunca apresentou a cruz como algo futuro. Ele disse: tome a sua cruz, mas todos os dias. Todos os dias. Mas olha em volta, olha dentro. Quantas vezes você já ouviu ou falou coisas assim? Agora não dá. Tô focado na minha carreira. Preciso resolver minha vida primeiro. Quando eu tiver mais tempo, eu me dedico. Eu amo a Deus do meu jeito. Jesus entende o meu coração. Sim, ele entende. Mas ele também discerniu quando alguém o estava seguindo, só com palavras. E você? Quantas vezes correu da cruz, disfarçando de sabedoria, porque tem desculpas que parecem prudentes, mas são apenas medo. Medo de abrir mão, medo de morrer. E tem outro problema: a cultura moderna. Tudo gira em torno do ego. Você merece. Cuide de si. Seja sua prioridade. Não aceite menos do que te faz feliz. Mas Jesus nunca disse: siga seu coração. Ele disse: negue-se a si mesmo. Isso não cabe no discurso moderno, não cabe no feed do Instagram, não rende aplausos. O mundo diz: se valorize. Jesus diz: morra. O mundo diz: construa sua identidade. Jesus diz: perca sua vida por amor a mim. E a gente vive esse conflito interno entre um evangelho adaptado e o evangelho verdadeiro, entre um Cristo que consola e um Cristo que confronta. Sabe o que é mais perigoso? A gente aprendeu a ouvir sermões sobre a cruz, mas nunca aprendeu a carregar a cruz. Decoramos versículos, mas fugimos de viver o que eles exigem. A cruz, hoje, vira colar, enfeite de carro, símbolo de fé, mas a cruz de verdade não é confortável. Ela rasga, ela pesa, ela escancara tudo o que ainda está vivo e precisa ser abandonado. Carregar a cruz é perdoar quem te feriu mesmo quando você quer se vingar, amar quem te rejeita, mesmo quando dói, abrir mão do controle, mesmo quando o medo grita, dizer não para si mesmo. Todos os dias, carregar a cruz é perder, muitas vezes, para vencer por dentro. E o mais assustador, muitas fugas da cruz são espirituais. Sim, tem gente que corre da cruz com Bíblia na mão. É quem faz muito, mas nunca morre para si. Quem ora, mas não obedece. Quem canta, mas não nega o orgulho. É quem vive para Deus, sem nunca ter morrido para si. Jesus olhou para uma multidão e não quis agradar. Ele não disse: venham que eu vou aliviar a vida de vocês. Ele disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Ele não pediu opinião, não perguntou se estava confortável. Ele declarou o padrão, e esse padrão nunca mudou. A geração mudou, as pregações mudaram, a cultura mudou, mas a cruz continua sendo o único caminho. E aqui entra a parte mais séria. Quantas vezes você mesmo correu da cruz e nem percebeu? Quantas vezes você deu nome bonito para covardia? Chamou de tempo de espera o que era simplesmente desobediência? Quantas vezes tentou seguir Jesus carregando junto o seu ego, o seu plano, o seu orgulho, a sua vontade? Essa geração não precisa de mais religião. Ela precisa de morte interior, morte do eu, morte do controle, morte do comodismo. A cruz é o divisor, é o que separa os admiradores dos verdadeiros discípulos. Aí o Espírito Santo está perguntando para você hoje: você tem fugido da cruz? Ou está disposto a carregá-la todos os dias, até o fim? Sabe qual é o maior inimigo da sua caminhada com Deus? Não é o diabo, não é o mundo, é o seu próprio ego, a parte de você que quer o controle, que exige reconhecimento, que se ofende fácil, que quer ser ouvido, entendido, validado, sempre. Esse eu disfarça bem. Às vezes ele ora, ele canta, ele até prega, mas por trás continua vivo, vivo de orgulho, de vaidade, de razão. E enquanto o ego estiver vivo, Cristo não reina por completo. A cruz de Jesus não foi só para te perdoar, ela foi para te crucificar com ele. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Mas para isso, o eu tem que morrer. E essa morte não acontece num culto emocional, ela acontece no dia a dia, no invisível, no secreto. É quando você cala no meio da discussão, mesmo tendo razão. É quando você perdoa quem não pediu perdão. Quando você serve, mesmo cansado. Quando você ama, mesmo não sendo amado. Essa é a cruz do ego. É o lugar onde a sua carne é rasgada,
onde sua vontade é deixada de lado, onde o eu quero morre, para dar lugar ao seja feita tua vontade. Mas por que é tão difícil? Porque a gente aprendeu a usar Deus para satisfazer o ego. A gente quer bênção para mostrar vitória, quer unção para ser aplaudido, quer chamado, mas não quer mostrar arrependimento. O ego espiritual é o mais perigoso, porque ele sabe usar versículos para se proteger. Ele diz: Deus me chamou, eu sou assim mesmo, foi Ele que me deu esse dom. E tudo isso pode ser verdade. Mas, se o eu estiver no centro, não é mais evangelho. É vaidade com roupagem santa. Morrer pro ego é difícil porque dói. É abrir mão de ser ouvido, de ser entendido, de ser exaltado. É olhar no espelho e admitir: eu sou mais orgulhoso do que pensava. Eu ainda quero controle. Eu ainda amo ser reconhecido. Mas é nesse lugar de quebrantamento que começa a cura. Porque Deus não opera onde há resistência. Ele opera onde há rendição. E talvez seja por isso que sua vida parou. Não por falta de fé, mas por excesso de ego. Você diz que quer seguir Jesus, mas quer do seu jeito, quer manter o controle, quer um evangelho que se encaixe no seu plano. Só que o verdadeiro discipulado nunca foi sobre você. Sempre foi sobre viver para Cristo. Morrer para o orgulho, para o medo, para o apego, para a imagem que você construiu. E acredite, a maior libertação que você pode viver não é ser curado de algo externo, é ser liberto de si mesmo. Quando o eu morre, o espírito ganha espaço. Quando o orgulho cai, a graça entra. Quando a vontade é deixada, a vontade de Deus se manifesta. Mas tudo começa num altar invisível, o altar do coração quebrado. Você está disposto? Disposto a perder a razão? Disposto a perdoar primeiro? A servir sem ser visto? A continuar mesmo sem aplauso? Essa é a cruz que Jesus te chamou para carregar. E ela não tem plateia. Ela é pesada, é silenciosa. E é nela que o seu eu precisa ser transformado. Sabe por quê? Porque só vive quem primeiro morre. A vida do reino começa onde termina o ego. E talvez esse seja o seu momento. Momento de parar de resistir, de tirar as máscaras, de soltar o controle, de subir no altar e dizer de verdade: Jesus, mata o que em mim ainda me impede de viver por inteiro. Tem gente que pensa que morrer para si é o fim da história, mas é aí que tudo começa. Quando o eu morre, o verdadeiro eu renasce. Não aquele moldado por traumas, vaidades e expectativas, mas o eu que foi sonhado por Deus antes do mundo existir. Esse novo eu é mais leve, mais livre, mais cheio de propósito, mais parecido com Jesus. Eu já vi isso acontecer. Gente que chegou no limite, cansada de tentar se controlar, de agradar a todos, de lutar contra os próprios pecados com as forças humanas. Gente que vinha para a igreja toda semana, mas ainda carregava o peso da culpa, da comparação, da ansiedade, do medo de não ser aceita por Deus. E sabe quando tudo mudou? Quando elas desistiram de si. Mas não por depressão, por entrega. Decidiram parar de lutar com Deus e se renderam a Ele. Rendição de verdade, sem máscara, sem mas, sem desculpas. Confessaram o que escondiam, quebraram os ídolos secretos, soltaram o controle. E foi ali, no altar da morte do eu, que a nova vida nasceu. Uma vida onde Jesus não é mais um apoio emocional, mas o centro de tudo, onde orar não é peso, é prazer, onde obedecer não é fardo, é resposta de amor, onde dizer não para o pecado deixa de ser sacrifício e passa a ser liberdade. Porque quando você vive para Cristo, o resto perde o peso. A opinião dos outros perde o peso. As comparações perdem o peso. As vaidades perdem o sentido. Tudo o que antes te dominava, agora é dominado por alguém maior, Jesus. Mas essa transformação não vem da força de vontade. Não é sobre técnicas nem sobre métodos, é sobre cruz, porque só quando o ego morre, Cristo pode viver de verdade. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas antes disso ele disse: fui crucificado com Cristo. Ou seja, só tem nova vida quem passa pela morte do velho eu. E quando essa morte acontece, o que nasce é glorioso. Você começa a enxergar com outros olhos, a amar com outro coração, a servir com outra motivação. O medo de errar dá lugar à confiança. A culpa dá lugar ao arrependimento verdadeiro. E a insegurança se transforma em obediência firme. Sabe por quê?
Porque agora você sabe quem é. E mais do que isso, sabe de quem é. Viver para Cristo não é viver numa redoma religiosa, é viver em liberdade, liberdade de verdade, porque o pecado aprisiona, o ego cansa, o controle adoece, mas quando você morre, você vive, e vive com leveza, leveza de saber que não precisa provar nada, nem para Deus, nem para os outros, nem para si mesmo. Você só precisa permanecer na cruz, na graça, no amor. E quando essa consciência invade o coração, o peso da vida cai, o cansaço da alma some, e a presença de Deus se torna suficiente. Você não precisa mais de aplausos, de aprovação, de sucesso visível. Você só precisa dele. Essa é a liberdade que Jesus veio trazer. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de viver o que você foi criado para viver. Você foi feito para andar com Deus, para carregar a cruz com alegria, para morrer para o mundo e viver para o reino. E tudo isso começa num único ponto: a cruz. A cruz não é o fim, não é o lugar da derrota, não é o ponto final da sua história. A cruz é o começo da vida real. Você já morreu por dentro? Não estou perguntando se você vai à igreja, nem se você acredita em Deus, nem se você se emociona com louvor ou conhece versículos de cor. Eu estou perguntando se o seu eu já morreu, se você já teve aquele momento em que tudo em você se rende, tudo mesmo. As vontades, os medos, os sonhos, o orgulho. O momento em que você para de justificar, de se esconder, de negociar com Deus. Esse momento é o começo da vida real, porque até lá você só está sobrevivendo, tentando equilibrar trono e cruz, controlando a vida e dizendo que confia. Mas Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse alguém é você, e talvez hoje seja a sua vez. Durante esse vídeo, você viu uma verdade repetida de várias formas. Verdades que incomodam, confrontam, mas libertam. Quem ama a própria vida vai perdê-la. Quem quiser seguir Jesus tem que morrer para a carne. Quem quer salvação precisa da cruz. E agora não tem mais como fugir. Você foi exposto à verdade, e a verdade exige resposta. A pergunta é: você vai seguir como está ou vai se entregar de verdade? Porque ou você carrega o ego ou carrega a cruz. Os dois não cabem no mesmo caminho. E talvez você esteja aí, sabendo o que precisa fazer, mas adiando, procrastinando, tentando justificar que não é o tempo. Mas a verdade é que o tempo é agora. Não é quando a vida estiver mais tranquila. Não é quando tudo estiver resolvido. Não é quando você se sentir pronto. É agora. Porque o chamado de Jesus nunca foi para amanhã. Ele sempre foi para hoje, para já, para quem ouve e obedece. E obediência não é sentimento, é decisão. Você pode estar com medo, com dúvidas, com dores, mas ainda assim pode escolher obedecer, escolher se render, descer do trono, largar o controle. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? O seu velho eu vai ficar na cruz, e você vai nascer de novo. Vai morrer o ego, e nascer o propósito. Vai morrer o controle, e nascer a confiança. Vai morrer o velho você, e nascer uma nova criatura, porque a cruz te mata, mas também ressuscita. Você está pronto? Pronto para sair da teoria e viver a prática? Pronto para dizer: Senhor, chega, eu não quero mais tentar te seguir do meu jeito, porque é isso que o céu espera ouvir de você. Um grito interno, um clamor sincero, um abandono total, o tipo de entrega que não volta atrás, que não negocia, que não precisa ser convencida, o tipo de entrega que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Talvez você esteja aí, em silêncio, com lágrimas nos olhos, sentindo esse aperto no peito, essa vontade de chorar sem saber por quê. É o Espírito Santo te chamando, te convencendo, te dizendo: hoje é a sua vez. Não endureça o coração, não adie mais. Jesus está te chamando para algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. Mas para viver isso, você vai precisar mortificar seus desejos carnais e também os do mundo. E essa morte começa agora. Mas antes de continuarmos, se essa mensagem está te quebrando por dentro, se você sentiu que Jesus falou direto com você hoje, então deixe o like agora. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo tem valor.
e pode alcançar mais vidas que também estão lutando com o ego, o controle e a entrega. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui a gente não passa pano para a verdade. A gente fala o que Jesus disse. Se inscreve e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão te confrontar ainda mais. E comenta aqui embaixo: eu quero viver para Cristo. Essa frase é mais do que um comentário. É uma declaração, é uma entrega. É o seu primeiro passo de rendição. Agora sim, vamos continuar, porque o próximo confronto é ainda mais direto. Você chegou até aqui, encarou o chamado, sentiu o peso da cruz. Talvez tenha chorado, tremido por dentro e entendido. Seguir Jesus é morrer para a carne e para o mundo. Mas essa morte é só o começo, porque tem algo ainda mais sério, mais assustador, mais urgente. Tem gente que se entrega, que vive na igreja, que carrega a cruz e ainda assim será rejeitada. Sim, não é só sobre carregar a cruz, é sobre o coração por trás disso. Jesus avisou, de forma dura, clara, inquestionável: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino. Como assim? Quer dizer que nem todo mundo que chama Jesus de Senhor vai ser salvo? Essa é uma das frases mais ignoradas e mais temidas de toda a Bíblia. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Se prepare, o que vem a seguir vai abalar sua fé ou firmá-la de vez.